Hoje o nosso assunto, ele é um assunto que eu considero misto, né? Porque ele tanto pode ser explorado pela matemática, como pode ser explorado pela arte. O assunto que nós vamos tratar agora chama-se perspectiva oblíqua. Para a gente ter uma ideia do que é a perspectiva, eu vou basicamente tentar um conceito, né? Algumas comparações, para que fique claro o que vem a ser essa coisa de perspectiva, principalmente a perspectiva oblíqua. Então a perspectiva, ela, na verdade, quando se trata deste assunto dentro da arte, ela significa o seguinte: é o estudo que a gente faz, né? É o mecanismo que a gente aplica para a gente poder criar nas imagens que a gente está criando a mesma deformação ou similar, uma deformação similar à que a gente encontra na natureza. Não na natureza, mas no nosso olho, porque o nosso olho, ele é uma lente esférica e por conta de ser essa lente esférica, ele deforma as imagens. É claro que se isto for observado dentro de um ângulo de 60 graus, dessa forma aqui, a imagem que estiver dentro deste ângulo, certamente ela sofrerá um mínimo de deformação, ok? Contudo, nosso olhar é capaz de perceber se uma imagem está perto da gente, se o objeto está perto ou se ele está distante. Então, à medida que ele vai se tornando distante, nós vamos tendo a sensação de que ele vai reduzindo o seu tamanho. Ou seja, isso já é uma ilusão de ótica, já é uma forma que nós percebemos onde o nosso olhar ele deforma, mas ao mesmo tempo nos dá a ideia de profundidade. Então Deus já fez as coisas bem certinhas para a gente poder usufruir. Então, voltando ao nosso assunto propriamente dito, está aqui um esquema que nós preparamos antecipadamente, para que a gente possa compreender tudo que é importante no momento para o estudo da perspectiva. Então, nós temos aqui os elementos básicos da perspectiva. Estes elementos básicos se compõem desses 4 tópicos, que são muito interessantes e coerentes. Iniciando pela linha do horizonte. Se perguntar para os amigos o que é a linha do horizonte, nós vamos encontrar vários tipos de resposta. Entre elas, nós vamos encontrar que é a linha que está lá longe, no mar. Alguns falam assim, é a linha até onde os nossos olhos alcançam. Ou seja, tem vários significados dependendo da pessoa. Ou seja, as pessoas já têm uma noção e esta noção vai ser quebrada agora. Por quê? Porque, na verdade, neste nosso caso, nós vamos entender linha do horizonte simplesmente, pura e simplesmente, como a linha da altura dos nossos olhos. Ou seja, a minha linha do horizonte está na altura dos meus olhos. Significa que se eu estou de pé, a minha linha do horizonte passa por aqui. Se eu me abaixar, essa linha do horizonte baixa junto comigo, ok? Então, a linha do horizonte é a linha que está exatamente na altura dos nossos olhos. Então, esta daqui é a linha do horizonte, passando na altura dos nossos olhos, ok? Continuando, nós temos a nossa linha vertical. A linha vertical é mais fácil de ser compreendida. É a linha que passa entre os nossos olhos na direção vertical, ok? Então, fica muito fácil a gente perceber que esta linha que vai estar passando aqui é a linha vertical. Da mesma forma que esta linha passando na altura dos olhos é considerada a linha do horizonte, ok? Bom, feito isso, fica muito fácil. O cruzamento dessas duas linhas vai nos informar
quem é o ponto de vista. Ou seja, o cruzamento da linha vertical com a linha do horizonte forma o ponto de vista. E o ponto de vista é muito interessante a gente salientar que ponto de vista, pessoal, é impossível duas pessoas simultaneamente terem o mesmo. Para isso elas precisariam estar ocupando o mesmo lugar no espaço. E aí nós sabemos que é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Há quem tente provar que é possível, mas não é o caso. Então, nesse caso aqui, nós temos o que nós chamamos de ponto de vista. Com base nesses três conhecimentos, falta agora a gente definir nosso ponto de fuga. Ponto de fuga são os pontos que estão na extremidade desta linha, ou seja, nas extremidades da linha do horizonte, que vai do ponto A até o ponto B. Poderia ser infinita, mas nós precisamos determinar um segmento para que a gente possa construir uma figura, ok? Então, uma vez que nós conhecemos esses quatro elementos, fica muito simples a gente fazer uma imagem, construir alguma coisa sólida que apresente as três dimensões, utilizando a deformação provocada pela posição do ponto de fuga, ok? Vamos examinar melhor como acontece esse processo. Então vejamos que eu quero construir uma figura e esta figura está inicialmente sobre a linha do horizonte. Significa que a linha dos meus olhos, né, está acima, no meio ou abaixo. Não importa, o importante é a linha do horizonte sempre vai estar delimitando a minha altura em relação ao objeto. Então eu vou fazer aqui um objeto com a linha do horizonte abaixo. Significa que eu estou vendo esse objeto de baixo e eu estou enxergando o fundo do objeto, ok? Então esse é o trabalho que nós vamos fazer agora. Procedimento para tal construção. Primeiro, traçamos a nossa linha do horizonte. Então, vamos traçar aqui a nossa linha do horizonte. Vou colocar aqui a linha B. Então, esta é a nossa linha do horizonte. Vou traçar a linha vertical. Tracei a linha vertical. Já detectei o nosso ponto de vista. Uma vez desenhado a linha vertical, linha do horizonte, ponto de vista, criamos em algum lugar da linha vertical uma aresta. Todo mundo sabe que a aresta é o encontro das duas faces de um sólido, ok? Então nós traçamos aqui uma aresta. E eu vou repetir o mesmo procedimento que os antigos procediam, aplicavam para construir as figuras. Bom, como nós temos aqui dois pontos de fuga, ele é chamado ponto de fuga por quê? Porque nós vamos traçar aqui retas auxiliares e todas elas vão passar por este ponto, como se fosse um ponto realmente de fuga. Todas as saídas, todos os escapamentos da figura vai sair pelos pontos de fuga. Então, primeiro procedimento, traçamos uma aresta. Segundo lugar, uma reta auxiliar passando pelo ponto de fuga B, outra reta auxiliar passando pelo ponto de fuga B. Da mesma forma, outra reta auxiliar que vai passar pelo ponto de fuga linha, assim como essa quarta reta ou segmento de reta passando pelo ponto A linha, ok? Feito isso, o próximo passo é traçamos duas arestas paralelas à primeira. Obviamente, em relação a esta aresta, já estão traçadas linhas para o ponto de fuga B. Agora resta traçar as linhas para o ponto de fuga A linha, ok?
E nós não precisamos utilizar o ponto de cima. Se fôssemos utilizar o ponto de cima, ele viria para esse ponto de fuga A. Mas basta a gente utilizar o ponto de baixo. Poderia até chamar aqui de M e N. Né? Como nós temos um segmento P e Q paralelo a MN, nós agora vamos proceder da mesma forma em relação ao segmento PQ. E vai acontecer o seguinte, para cá, ele já está vindo, já está tracejado. Então agora nós vamos para o ponto de fuga B. Então vamos lá. Está traçado. Uma vez feito esses procedimentos, basta agora a gente reforçar os traços referentes à figura desenhada. Então está aqui. Significa que esta figura é um cubo e está sendo visto de baixo para cima, ok? Ou seja, a linha do horizonte está abaixo. Poderíamos fazer a mesma coisa mudando o ponto de vista? Sim, esse ponto de vista pode se deslocar e aonde ele parar nós podemos repetir os procedimentos e mostrar como esta figura ficaria nesta posição. Eu vou aproveitar que nós já temos aqui uma reta vertical e vou agora fazer como se nós estivéssemos olhando a figura de cima para baixo. Então nós vamos criar aqui também uma aresta. Vamos traçar retas auxiliares em direção aos dois pontos de fuga. Logo em seguida, traçamos as linhas verticais, que são paralelas, muito cuidado para não fazer linhas oblíquas aqui, elas têm que ser paralelas. E vamos tracejar os pontos superiores. Aqui nós tracejamos os pontos inferiores para o ponto de fuga, está vendo? Ponto inferior. E agora nós vamos usar os pontos superiores. Então nós vamos tracejar para cá, sempre para o ponto de fuga oposto, e vamos para lá. Logo em seguida, basta a gente contornar a figura, reforçando. E nós temos aqui um outro sólido, só que este sólido está sendo visto da parte de cima, né? Ou seja, o nosso olhar está aqui por cima. Poderíamos melhorar aqui para enfatizar, assim como esse está sendo visto por baixo, ok? Então, esse é o conhecimento que eu gostaria de apresentar e que está, a meu ver, né, eu acho que bem trabalhado, aonde vocês vão poder, em caso de dúvida, poder rever quantas vezes forem necessárias. E isso daqui é muito interessante porque isso nos ajuda a desenvolver um pouco nosso raciocínio lógico, nosso pensamento abstrato, ou seja, nossa memória, nossa capacidade de memorização. Então isso tudo é válido para o aprendizado do aluno, tanto do ensino médio quanto das séries do ensino fundamental, ok? Então eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham aproveitado esses conhecimentos e possam pôr em prática sempre que for necessário. Muito obrigado.